Boa noite, irmãos. Saudamos os irmãos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para a nossa chamada adoração, peço para os irmãos se colocarem em pé e vamos fazer a leitura do Salmo de número 8. Salmo de número 8. Nós vamos fazer da seguinte maneira: eu lerei os versículos ímpares e os irmãos lerão os versículos pares. A glória divina e a dignidade do Filho do Homem. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Na boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes. Que é o homem que dele te lembres, o filho do homem e o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Deste domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, e todos e também os animais dos campos. As aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. O 9, todos juntos. O Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Amém. Ainda em pé, irmãos, vamos louvar a Deus com o cântico do CTP 33, Vem Tu, Eterno Deus. E no momento do cântico, os irmãos que estiverem preparados com os seus dízimos e as suas ofertas, poderão estar trazendo junto ao gasofilácio. 33.
Os irmãos podem se assentar. Vamos ter uma oração de adoração e eu vou pedir para que a nossa irmã Nelly faça essa oração de adoração. Pai querido, Pai bondoso, te louvamos, Senhor, invocamos o teu nome e te adoramos, Senhor, neste momento, neste santo lugar. Senhor, tu és o nosso Deus, o Deus provedor, o Deus misericordioso e bondoso. Por isso nós estamos aqui. Aceita, Senhor, esse culto de louvor, em louvor a ti, Senhor. Aceita, Senhor, a nossa oração, aceita o nosso canto, Senhor, porque é do nosso coração. Nós te louvamos, te adoramos, Senhor, porque só temos a ti, Senhor. Tu és o nosso Deus, Criador de todas as coisas. Por isso, Senhor, te louvamos e te adoramos neste momento, todo esse ajuntamento aqui, Senhor, para te louvar e te adorar. Aceita em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos ter a participação das crianças com um cântico. Irmãos, chegamos no momento da nossa confissão e vamos fazer uma leitura em 2 Coríntios, capítulo 13, 2 Coríntios 13, versículos 11 a 13. Mesmo assentados, irmãos. 2 Coríntios 13, de 11 a 13. Quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco.
Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo é o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Vamos ter agora um cântico do coral, Espírito do Trino Deus. E após o cântico do coral, tenhamos alguns instantes de oração silenciosa. E para a oração audível de confissão de pecados, pedimos para o nosso irmão diácono Lindomar estar levando a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos, ó Pai, por mais uma vez estarmos aqui na Tua casa, Senhor meu Deus, cantando louvores em Teu nome, Senhor meu Deus. Estamos nos preparando também para ouvir a Tua palavra, Senhor meu Deus, e participar da Tua Santa Ceia. Senhor Deus, peço que perdoe as nossas dívidas, Senhor meu Deus, nossos pecados são tantos, pelas vezes que não falamos de Ti, ó Pai, pelas vezes que não andamos pelos caminhos que Tu queres que a gente ande, Senhor meu Deus, nos perdoa. Nos perdoa pelos nossos pensamentos, Senhor meu Deus. Nos perdoa pelo que sai da nossa boca, Senhor meu Deus, que não agrada a Ti. Nos perdoe, Senhor meu Deus. Em nome santo de Cristo Jesus. Amém. Declaração de perdão. Este ensinamento é verdadeiro e deve ser crido e aceito de todo o coração. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Ele mesmo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que vivamos para a justiça. Eu declaro, em nome de Jesus Cristo, somos perdoados. Amém. Irmãos, vamos estar louvando a Deus com o CTP 224, Dai graças ao Senhor.
irmãos, chegou o momento de sermos alimentados pela palavra e vamos ter uma oração de iluminação. E para essa oração, vou pedir para que a nossa irmã diaconisa Gláucia possa estar fazendo essa oração. Que temos de estar louvando e bendizendo o teu nome. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor está nos nossos corações, o Senhor está nos ajudando e está nos tornando alegres, porque estamos aqui para a tua honra e para a tua glória. Agora, Senhor, de maneira especial, que a tua mensagem venha de encontro aos nossos corações. Abençoa, Senhor, o pastor, que o teu Espírito venha propor ou falar em nome do pastor, para os nossos corações. Fica conosco, abençoa-nos, ajuda nos nossos planos, nos nossos propósitos, nos dá saúde, alegria. Fica conosco, Senhor, pedimos. Amém. Boa noite a todos, que a graça, a paz de Jesus seja sobre todos nós. Hoje é o domingo da Trindade e para esse domingo nós leremos o texto da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 28. Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 28. Leremos a partir do versículo 16 até o versículo de número 20. Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, do versículo 16 até o versículo de número 20. Diz assim a palavra do Senhor. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Glórias a Deus, glórias ao Senhor. O tema da nossa mensagem, da nossa meditação nessa noite é o seguinte: por que ir à igreja? Essa é a questão fundamental que eu quero refletir com os irmãos e irmãs nesta oportunidade. E desde o princípio quero deixar claro aqui para os irmãos e as irmãs qual que é a proposta da nossa mensagem nesta noite. Nós queremos aqui analisar os principais elementos necessários para o cumprimento do propósito e da missão da Igreja de Jesus Cristo, da Igreja de Deus, o nosso Senhor. Deus nos deu uma tarefa, Deus nos deu uma missão para cumprir. E do que nós precisamos, quais são os meios, os caminhos, as estratégias que nós precisamos para cumprir a vontade de Deus, o nosso Senhor. É sobre isso que nós vamos conversar nesse exato momento. Analisar os principais elementos necessários para cumprir o propósito e a missão da igreja. Bom, eu quero começar esta mensagem utilizando aqui da seguinte ilustração. Conta-se que uma determinada vez
na seção de cartas do leitor de um jornal, houve uma grande discussão. Pois um leitor mandou a seguinte carta, a seguinte correspondência para a edição do jornal: eu não sei mais o sentido do porquê ir à igreja. Não sei mais o motivo por que ir à igreja. Não tenho mais. Porque durante 30 anos que eu estive na igreja, eu acho que eu ouvi uns 3.000 sermões. Mas por Deus, desses 3.000 sermões, dessas 3.000 pregações, eu não me lembro basicamente de nada. De nada. Então eu acho que eu perdi o meu tempo na igreja, o pastor perdeu o tempo dele e assim por diante. Não tem mais razão, não tenho mais motivo para ir à igreja. Foi isso que um leitor mandou uma carta para o jornal e foi publicada. E para a alegria do editor do jornal, aquela carta gerou uma grande repercussão. E na semana seguinte, então, obteve-se a seguinte resposta. Um outro leitor respondeu dizendo o seguinte: olha, eu estou há 30 anos casado. E nesse período de 30 anos de casado, eu acho que minha mulher cozinhou para mim umas 3.000 refeições. E eu basicamente, por Deus, não me lembro praticamente de nenhuma delas, a não ser o que eu comi hoje, no almoço. Mas mesmo assim, se não fosse pela minha mulher, se não fosse pelo cuidado, se não fosse pelo carinho dela, eu não teria sobrevivido até o presente momento. Pois foi o cuidado, o carinho, a atenção dela, nesse preparo do alimento que sustentou a mim, os meus filhos e a nossa família. A igreja é a mesma coisa. Também não lembro dos 3.000 sermões, mas a igreja tem alimentado a minha fé, tem mantido a minha alma viva até o presente momento. Queridos irmãos e irmãs, essa ilustração, ela nos chama a atenção para a atividade principal da vida da igreja, para a função, a natureza da vida da igreja. Para que serve uma igreja? Qual é a função dela? De acordo com a resposta encaminhada pelo leitor do jornal, a igreja tem como principal objetivo alimentar a alma dos fiéis, através da pregação da palavra. Esse é o principal sentido, o propósito da vida de uma igreja. Mas nesse momento, eu quero juntamente com os irmãos ou irmãs que aqui estão, ampliarmos a nossa visão. Será que realmente a igreja serve apenas para alimentar a vida dos fiéis? Será que Deus também não tem um propósito maior para a vida da nossa comunidade? Será que a igreja serve para fazer culto? Qual é a função, o propósito ou a missão principal da vida de uma comunidade? É essa questão que eu quero refletir com você nesse momento. Qual é o sentido e o propósito da vida de uma igreja nos dias de hoje? E de que maneira é possível cumprir os propósitos de Deus para a vida da igreja? É este o problema, ou é essa questão que nós vamos refletir aqui nesse momento, nessa noite. E para isso, eu quero olhar com você aqui para o texto bíblico que nós lemos, o texto de Mateus, capítulo de número 28, onde nós observamos aqui o texto da grande comissão dada por Jesus Cristo. Não sei se a Kelly vai conseguir colocar aqui no próximo slide. Pode passar, Kelly, por favor, slide número 5. O texto bíblico. O principal propósito, o principal objetivo da vida de uma igreja, querido irmão e querida irmã, não é apenas o de alimentar as almas dos fiéis, através da palavra. Não estou dizendo que a igreja não faça isso, pelo contrário, a igreja serve o pão que desce do céu. Mas se nós nos limitarmos à função ou a vida da igreja em apenas dar o pão que desce do céu, nós teremos uma visão muito consumista, uma visão muito individualista do ser cristão
ou do ser igreja. Nós não vamos à igreja apenas para sermos alimentados. Se nós pensarmos dessa maneira, nós travaremos ou desenvolveremos uma relação muito consumista com Deus. Eu venho aqui para me servir e não para servir ao próximo. Assim como eu vou a um restaurante, assim como eu vou a um shopping onde é ofertado serviço, eu também venho à igreja. Mas nós não podemos nos limitar a essa visão individualista e consumista da palavra de Deus. Jesus é claro no texto da grande comissão. O propósito, a função e a finalidade da vida da igreja de Jesus Cristo é fazer discípulos. Ide por todo o mundo, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querido irmão e querida irmã, uma igreja não existe para fazer um show ou um espetáculo. Para isso existem os teatros, para isso existem os recintos de festas. Uma igreja não existe para promover curas. Para isso existem os hospitais, existem as casas de recuperação. Uma igreja não existe para promover conhecimento. Para isso existem as escolas, a universidade. Uma igreja não existe para promover o bem social tão somente. Para isso existem as ONGs, existem o Estado, o poder público. Mas isso não quer dizer que a igreja não possa desenvolver essas tarefas. Ela pode curar, ela pode ensinar, ela pode educar, mas uma igreja perderá o seu sentido, o seu propósito, se ela não fizer discípulos. É uma ordem dada por Jesus. Ele diz: toda autoridade, isso é o Cristo ressurreto nos falando, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E essa autoridade, com essa autoridade, eu dou a seguinte ordem a vocês: façam discípulos, e discípulos de todas as nações. O principal propósito, a principal finalidade da vida de uma igreja não é tão somente promover cultos, mas é fazer discípulos. Uma igreja que não faz discípulos é qualquer outra coisa. É uma ONG, é um hospital, é uma escola, é uma casa de caridade, é uma associação de amigos de bairros, mas não é uma igreja de Jesus. Daí fica a questão, de que maneira nós podemos batizar em nome do Filho e do Espírito Santo, de que maneira nós podemos ensinar os homens a guardar todas as coisas. O texto bíblico que nós lemos, ele nos mostra que essa ordem dada por Jesus, ela foi dada num determinado contexto, num determinado clima, num determinado ambiente. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês aqui no próximo slide. Que a missão da igreja é revelada num ambiente, em primeiro lugar, de união, de unidade. Olha o que o texto diz no versículo que nós lemos, versículo 9 e 10 do capítulo 28. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. Agora sim o versículo 16. Seguiram os 11 para a Galiléia. Nós temos ao longo do Evangelho de Mateus algumas aparições do Cristo ressurreto. Na maior parte das aparições que Jesus faz no Evangelho de Mateus, os discípulos não estavam reunidos. Uma hora ele aparece a Maria Madalena e as outras mulheres, outra hora ele aparece a Pedro e a um outro discípulo, e por hora ele também aparece numa casa em Jerusalém, mas não estavam todos reunidos.
Então, aqui no texto que nós lemos, no texto do domingo de manhã, no sepulcro, Jesus é claro, fala a Maria Madalena: olha, avisem os demais que se dirijam para a Galileia e lá vocês me verão. E diz o texto sagrado que todos os discípulos, os 11 que sobraram, atenderam ao chamado do Mestre e se reuniram para a Galileia. Todos estavam juntos quando viram a Jesus. Eu quero que você faça comigo nesse momento esse exercício de se colocar no lugar dos discípulos na cidade de Jerusalém. Eles saíram da Galileia, andaram cerca de 700 quilômetros até Jerusalém, para ali declarar Jesus rei de Israel. Chegando lá, o plano não deu certo. Pelo contrário, o rei que eles queriam celebrar, o rei que eles queriam colocar no trono, este mesmo rei foi capturado, traído, espancado, esbofeteado, morto e crucificado. E naquele momento, não sei você, irmão ou irmã, mas se fosse eu, um dos discípulos, temendo algum tipo de represália, eu jamais voltaria para casa. Me dirigiria para um outro lugar, porque, pelo amor de Deus, vai que aconteceu com o nosso mestre, aconteça comigo mesmo também. Me esconderia em outra região de Israel. Então, não foi isso o que aconteceu. Pelo contrário, diante da visão do Cristo ressurreto, todos foram juntos para o lugar onde a igreja, onde o ministério de Jesus tinha se iniciado, na Galileia. Todos voltaram para o começo, onde Jesus havia iniciado e realizado o seu ministério. A unidade, querido irmão, irmã, é o ambiente onde a igreja promove o discipulado. É na unidade, como diz o Salmo 133, que Deus ordena a sua bênção e a sua vida para sempre. Não é possível uma igreja cumprir a sua missão, o seu propósito de fazer discípulos, se ela não estiver unida. Não é possível nós batizarmos as pessoas, nós ensinarmos a guardar as palavras de Jesus, se nós não estivermos juntos. Fazendo uma comparação a grosso modo, é como nós criamos os nossos filhos. Se os pais não entrarem num comum acordo, se o pai e a mãe não tiverem uma união em torno de um mesmo propósito, do mesmo objetivo, os filhos crescem de uma maneira desgovernada. E nesse sentido aqui, nós também precisamos aplicar essa lição à vida da igreja. Se nós estivermos um contra o outro, se nós estivermos aqui, de repente, um falando uma língua diferente do outro, os discípulos não serão promovidos. É na unidade que a igreja faz o discipulado. Em segundo lugar, eu quero destacar aqui também a obediência. Para fazer discípulos, nós precisamos, como diz o texto sagrado, ensiná-los a guardar todos os mandamentos de Jesus. Não é apenas a pregar os mandamentos de Jesus, mas a guardar. A mensagem do Evangelho, ela traz sobre nós o imperativo ético, ela mexe no nosso comportamento, no nosso modo de vida. E esse modo de vida cristão é um modo de vida baseado pela obediência à vontade de Deus. Jesus pediu para que os discípulos se dirigissem à Galileia, e mesmo alguns com duvidosos, outros temerosos, lá estavam eles, nos montes que Jesus lhe havia designado. E se hoje nós queremos também que novos discípulos sejam feitos nessa comunidade, nós precisamos também ensinar a obediência. Mas para nós ensinarmos a obediência, nós, em primeiro lugar, enquanto Igreja de Jesus Cristo, também precisamos ser obedientes à palavra e à vontade de Jesus Cristo. Uma igreja obediente é uma igreja que promove o discipulado. Contudo, hoje nós vivemos num mundo de grande crise de autoridade e de grande revelação de desobediência.
A própria palavra de Deus nos diz que nos últimos dias serão tempos difíceis, em que os homens seriam desobedientes, em primeiro lugar, aos pais, aos familiares, quem dirá também às autoridades. Nós vivemos num tempo de insubmissão, tanto em submissão civil, como em submissão política e também em submissão familiar e eclesiástica. No entanto, a palavra de Deus nos é clara: não é com a rebeldia que nós promoveremos o reino de Deus, mas é sobretudo através da obediência aos mandamentos e à palavra do Senhor. Portanto, nesse momento eu quero que você reflita consigo mesmo, querido irmão e querida irmã: será que eu e você, nós temos sido obedientes à vontade e à palavra do Senhor Jesus Cristo? Será que eu e você temos sido obedientes à vontade do Mestre, ou temos sido filhos rebeldes, filhos pródigos, que não aceitam a vontade e os planos e os propósitos do Pai? Em último lugar, o texto sagrado também no versículo 17 nos diz o seguinte: e quando o viram, o adoraram. O adoraram. O contexto do discipulado, o crescimento e da maturidade da vida da igreja é um contexto, sobretudo, de adoração a Jesus Cristo. Adoração a Jesus Cristo. Uma igreja que promove discípulos é uma igreja que não adora a si mesmo, que não adora o templo, que não adora pastores, líderes, cantores. Uma igreja que faz discípulos é uma igreja que adora a Jesus Cristo. O culto, a escola dominical, o cafezinho, a reunião social, as festas que fazem parte da comunidade são, sobretudo, ambientes de louvor e adoração a Deus. As ofertas, as orações que são feitas, as leituras, não são para o nosso engrandecimento, não são para a nossa aparência, mas são para a adoração de Jesus Cristo. Hoje nós vivemos num tempo de uma sociedade idólatra. O ser humano tem sempre a necessidade de adorar alguém ou alguma coisa. Se você, querido irmão ou irmã, não adora Jesus Cristo, tenha certeza que na sua vida você está adorando a outra coisa, a um outro Deus ou a outro objeto. Diz o texto sagrado que quando os discípulos contemplaram a Jesus naquele monte, o Monte das Oliveiras, o monte que ele havia designado, todos eles o adoraram. É certo que alguns adoraram com dúvidas, que alguns adoraram meio desconfiado, mas adoraram ao Senhor. E mesmo diante desse contexto, talvez de alguma dúvida, de alguma desconfiança, Jesus lhes deu a grande comissão. Querido irmão, querida irmã, encerrando a nossa mensagem aqui no último slide de número 7, eu quero fazer com você uma rotina de pensamento chamada Círculo de Ação. Pastor, diante da mensagem que nós acabamos de ler e de estudar, o que eu devo fazer no meu círculo íntimo para contribuir com o propósito e com a missão da igreja, que é de fazer discípulos? Querido irmão, o que você pode fazer na sua intimidade é adorar tão somente a Deus. Reserve o momento da sua rotina durante a semana, reserve um momento da sua rotina em família para adorar a Deus em espírito e em verdade. Que Deus seja o objeto da sua adoração, não o seu dinheiro, não o seu conhecimento, não as coisas deste mundo, mas apenas Jesus Cristo. Porque ao adorar Deus na sua família, ao adorar Deus na sua casa, com certeza o discipulado será feito. Em segundo lugar, o que nós podemos fazer enquanto comunidade para fazermos discípulos do Senhor Jesus? Nós devemos ser obedientes. Obedientes.
obedientes às autoridades constituídas neste país, obedientes às autoridades constituídas na igreja. Preste bem atenção, eu não estou dizendo para você concordar com tudo. Como nós falamos hoje de manhã, nós vivemos em um corpo, e um corpo é diferente, cada um tem a sua função e cada um tem um pensamento diferente. Mas o corpo, para que ele seja saudável, ele precisa ser coordenado. Um membro precisa obedecer ao outro, senão o corpo será desgovernado. Nós precisamos ser uma igreja obediente. Obediente, em primeiro lugar, a Deus, o nosso Pai. Se Ele nos mandou a um determinado lugar, lá nós iremos. Se Ele está pedindo para que nós façamos determinada coisa, assim nós faremos. Porque nós estamos aqui para obedecer, em primeiro lugar, a Deus, o nosso Pai. Mas também às autoridades que Ele tem nos constituído. Nós precisamos ser menos rebeldes e mais obedientes. E agora, em último lugar, o que nós podemos fazer no mundo? No mundo, nós devemos pregar, enquanto cristãos, a unidade entre o povo de Deus. Sabemos que hoje o cristianismo, ele é muito fragmentado. Não existe apenas a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Nós somos membros de um corpo com muitos irmãos. Temos os nossos irmãos assembleianos, temos os nossos irmãos metodistas, temos os nossos irmãos católicos, temos os nossos irmãos congregacionais. Todos nós fazemos parte de uma mesma família. Não somos competidores uns com os outros. Pelo contrário, somos parte do mesmo corpo, fazemos parte de uma mesma família. E se é o corpo de Jesus, a igreja de Jesus Cristo, não estiver unida no seu propósito, na sua missão de fazer discípulos, o mundo não nos ouvirá. O mundo não acreditará na mensagem do Evangelho. Sabemos que temos as nossas divergências, temos trajetórias diferentes, mas no mundo, enquanto crentes, nós precisamos estender as mãos uns aos outros. Querido irmão, querida irmã, hoje nós estamos encerrando as nossas atividades aqui neste lugar. A nossa palavra a Deus é sobretudo de gratidão. De gratidão. Por tudo que nós vivemos aqui. Por todas as bênçãos que Deus nos deu neste lugar. Agora, se assim posso dizer, é momento de nós voltarmos para a Galileia. É momento de nós voltarmos para o lugar de onde nós viemos. Para o início de tudo. É o momento de nós recomeçarmos. E neste momento de nós recomeçarmos, eu quero aqui, enquanto pastor desta comunidade, colocar este alvo e esta missão para todos nós. Nós vamos para a Galileia, mas nós vamos lá para fazermos discípulos. Discípulos não em nome da Igreja Presbiteriana, discípulos não em nome do pastor Jonathan, mas discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós não vamos lá para organizar uma nova escola, nós não vamos lá para organizar uma ONG, um clube social. Nós vamos lá, voltar à Galileia, para fazermos discípulos do Senhor Jesus e de todas as nações, de todos os povos, culturas, raças e línguas. Discipulado aberto a todo aquele que está disposto a ouvir e crer na mensagem do Evangelho. Meu desejo, a minha oração é que todos nós possamos dar nesse momento a nossa contribuição. Amém?
Vamos louvar a Deus com o hino. A igreja está firmada. Enquanto nós cantarmos este hino, convido a todos os irmãos presbíteros que estão aqui presentes a sentarem conosco à frente. Queridos irmãos e irmãs, esta é a mesa do Senhor Jesus Cristo. Esta é a mesa onde o pão que desce do céu alimenta a nossa alma, onde o cálice sacia a nossa sede e transforma as nossas vidas. Não podemos nos assentar a essa mesa sem agradecer, sem adorar ao Senhor. Por isso quero convidar a todos neste momento que se coloquem em pé e juntos nós faremos a oração dominical que Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A igreja pode se sentar. Nós entregamos aos irmãos e irmãs aquilo que recebemos da parte de Jesus Cristo, dizendo: na noite em que Jesus Cristo foi traído, ele tomou o pão, agradeceu, partiu e distribuiu aos seus discípulos, dizendo: este pão é o meu corpo que é dado por amor de vocês. Comam dele todos, façam isto em memória de mim. De semelhante modo, após haver ceado, o Senhor Jesus tomou também o cálice, agradeceu e distribuiu aos seus discípulos, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebam dele todos, façam isto em memória de mim. Neste momento, nós vamos distribuir os elementos. Eu quero convidar aqui também os diáconos Lindomar e Luciana para nos auxiliar aqui na distribuição dos elementos. Enquanto nós distribuímos elementos à igreja, o coral louvará a Deus com um hino: eu sou o pão da vida.
Que Deus assim nos abençoe e alimente a nossa fé, o nosso amor e a nossa esperança. Nós estamos chegando ao final do nosso culto. Queremos dizer muito obrigado a todos que aqui se fizeram presentes, especialmente aqueles irmãos que estão nos visitando. Hoje nós contamos com a presença aqui do nosso querido irmão Donizete, né, e a filhinha. Como se chama a sua filha mesmo, Doni? Laura Victória. Eu e o Carlos ficamos o culto inteiro aqui tentando, né, adivinhar o nome. Quase acertamos, falamos Rebeca, falamos Ana Laura, sabia que tinha Laura no nome, né? Mas sejam bem-vindos, vocês são muito amados e preciosos para nós. Estou vendo aqui também hoje a nossa irmã querida, não é visita mais, né? Nunca foi, mas sempre alegra na presença, a Graça, né? Conosco. Muito obrigado pela sua presença, a Graça. Estou vendo aqui a nossa querida irmã Geni, é isso mesmo? É a dona Geni, né? Nossa querida irmã Geni. Muito obrigado pela presença, fez um grande esforço de estar aqui com a gente nessa noite. Então quero agradecer a presença de todos vocês. E avisar mais uma vez, né? Eu coloquei hoje lá no grupo da igreja, mas é sempre bom reforçar. Hoje nós estamos encerrando a nossa atividade aqui. Nós não teremos o círculo bíblico quarta-feira. Na quarta-feira, queridos irmãos, eu virei à igreja, estarei aqui, mas nós estaremos aqui para fazer um inventário de todas as coisas que nós temos, vamos colocar, né, numa lista para que nada se perca, e também para nós fazermos uma limpeza, entre aspas, né, ver aquilo que é útil, aquilo que não é útil, né, nós, né, principalmente aqui os armários aqui da sala pastoral, né, tem muito arquivo, tem muita coisa, né, até pouco antes do culto, eu e a Cláudia estavam vendo algumas fotos antigas que tem ali, então a gente vai, né, fazer uma seleção das coisas, né, que vão para o novo espaço e das outras coisas que serão transportadas para Brigadeiro Tobias. Se você quiser vir nos ajudar nesse processo, poderá vir. Depois vai também, conversei com a Viviane, né, eles vão combinar, parece que sexta-feira, né, vai ser confirmado ainda, né, o pessoal do coral também vai vir aqui para revisar as pastas, as partituras, ver aquelas que são úteis, aquelas que não são. Então, quarta-feira nós vamos fazer isso e o coral vai fazer no outro dia aí a combinar. E nos domingos, os irmãos da igreja de Biúna virão aqui cedo para nos ajudar na mudança para a rua Paula Nem. Então, nós não teremos a reunião de oração nem a escola dominical. Eu ainda não conversei com a diretoria da igreja sobre o culto do próximo domingo. Nós não ainda tomamos uma decisão se ele será realizado ou não. Tudo vai depender se a gente tiver força e perna, né, depois de tanta mudança, para fazer o culto lá. Mas a gente vai avisar a igreja no dia mesmo, né, se vai ter ou não. Vai depender aí do tempo que a gente for levar para mudar, tá bom? Então a gente pede ajuda, a compreensão, a oração de todos, né? Hoje a Glaucia estava lá na casa dos meus pais, já combinando alguma coisa, né, Glaucia, em relação a servir um almoço para o pessoal que vai vir trabalhar, né? Já estamos nessa mobilização aí para eles não irem embora também de barriga vazia, né? Coitados, vão vir aqui, vão trabalhar, carregar peso, né? E chega em casa e ainda tem que fazer o almoço, né? É difícil. Então, a gente está combinando alguma coisa nesse sentido. Se você quiser também ajudar, colaborar, só ali, já estou dando essa tarefa aí para a Glaucia também, tá bom? Conversar aí com a Glaucia da maneira que a gente pode fazer isso daí, tá bom? Vamos nos colocar em pé. Nós vamos cantar um último hino, um pouco além do presente. Um hino de esperança, um hino que nos convida a olhar para o futuro da igreja. E após o cântico deste hino, eu peço ao presbítero Carlos que faça a Deus uma oração de intercessão, lembrando da família da nossa irmã Joraci, que está enlutada,
né? Vamos orar pela vida do Chesley, da Sheisa, da Lauren, para que Deus os fortaleça nessa hora. E orar também pelos irmãos que estão enfermos. Depois do cântico e da oração, nós faremos a bênção apostólica, cantaremos o amém e depois o coral com a bênção final. Vamos orar então para que Deus recrie
a festa da vida e transforme a nossa esperança em alegria. Amado Deus, diante de Ti, Pai, nos encontramos e queremos, ó Pai, agradecer-te, ó Pai, pelo momento que passamos aqui na Tua casa, agradecer-te, ó Senhor, pelo período que o Senhor nos concedeu de passarmos aqui, Pai, nesse templo. Sabemos, ó Pai, que nada acontece sem o Teu querer, sem a Tua vontade, Senhor. Sabemos, ó Pai, que o Senhor tem um novo caminho, que o Senhor tem, Senhor, um recomeço, ó Pai. O Senhor abençoe, Pai, aos membros dessa igreja, Pai, que possamos, Senhor, nos fortalecer em Ti, Pai, e sairmos, ó Senhor, para fazer discípulos, ó Senhor, como a Tua palavra diz, Pai. Santo Deus, nessa hora queremos interceder também, Pai, em favor, Senhor, das famílias enlutadas. Pedimos a Tua bênção e a Tua graça, o conforto do Teu amor, ó Pai, sobre a vida do Chesley, da Sheisa, da Juraci, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, derramar do Teu amor sobre a vida deles, ó Senhor, confortando os seus corações, ó Senhor, nesse momento que eles estão passando, Pai. Santo Deus, pedimos também em favor daqueles nossos irmãozinhos enfermos. Não sabemos, ó Pai, quais e quem são, Senhor, mas o Senhor conhece a cada um. Pedimos, ó Pai, que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre a vida de cada um, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Recebam a bênção. Que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, o infinito amor de Deus, o nosso Pai, a eterna paz, a comunhão e a esperança do Espírito Santo seja hoje sobre você, sobre a sua família e sobre esta igreja, desde agora e para todo sempre. Amém. A igreja pode se sentar, ouçamos o